30% dos brasileiros já sofreram algum tipo de golpe. Esse é um levantamento recente da Febraban. Aqui na macro-região, a quantidade de vítimas vem aumentando e preocupa. No mundo cibernético, bandidos têm sequestrado perfis nas redes sociais para cometer estelionatos. Enquanto isso, nas ruas, os infratores aplicam as mais diferentes fraudes. O alerta agora é para o golpe da falsa taxa de entrega do presente. Um aposentado de Ribeirão Preto teve prejuízo de R$7 mil. A polícia destaca a importância das pessoas registrarem um boletim de ocorrência, o que pode auxiliar nas investigações das autoridades. E o Jornal da Clube traz agora mais uma entrevista especial. É importante que você não seja também uma vítima fácil dessa nova rede de golpistas. Acompanhe. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, no canal digital da Clube está o especialista em cibersegurança Marcelo Lau. E no nosso núcleo de jornalismo, o advogado Ricardo Miguel Sobral. Marcelo, eu começo pelo senhor. Nós temos uma quantidade, uma criatividade enorme de golpes, de estelionatos envolvendo tecnologia, envolvendo o mundo virtual. E para a gente prestar uma espécie de serviço para o cidadão, existe algo em comum nestes golpes, um princípio que precisa ser respeitado? Bom, entendo que grande parte dos golpes ocorrem por conta de algo chamado engenharia social. O atacante ou criminoso normalmente se aproveita da fragilidade da vítima, fazendo com que muitas vezes a assimetria de informações entre o criminoso e a vítima faça com que realmente existam mais vítimas. Vamos lembrar que a própria pandemia, ela trouxe algumas características complementares. As pessoas começaram a fazer compras via delivery. Com isso, os aplicativos, na hora de solicitar o pagamento, muitas dessas vítimas começaram a disponibilizar cartões físicos ao entregador, fazendo com que ele registre imagens do cartão. Fraudes em WhatsApp cresceram absurdamente, pois vítimas acabam acreditando nas mensagens vindas de estranhos, onde esses se passam, por exemplo, por familiares ou outros colegas. E o boleto ainda está tendo problemas de falsificação. Queira-se bem ou não, a Febraban acredita que as perdas vão chegar nesse ano na casa dos 2,5 bilhões de reais. E tem como se defender? Bom, eu acho que vale umas boas práticas. Primeira delas, não acreditar em tudo. Eu acho que a desconfiança faz parte do processo. Segundo item importante, não defina senhas de fácil dedução. Não coloque, por exemplo, datas de aniversário como senhas para proteção. Outro ponto também importante, vai fazer uma compra? Se o seu banco disponibilizar, use um cartão de crédito virtual. E até o Pix, hoje em dia, tem a possibilidade do pré-datado. Não acredite em prints falsos de WhatsApp, sendo que você pode levar prejuízo acreditando que o valor foi transferido para a sua conta corrente. Ricardo, para a gente levar para o lado da legalidade, para o lado jurídico, onde a pessoa pode se socorrer? Afinal de contas, muitos desses crimes são por meio de bancos, empresas, redes sociais. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Marcelo. É o seguinte, o primeiro ponto é, ao identificar que foi vítima de uma fraude, comunique à Polícia Civil, faça o BO, porque a polícia pode e deve ter acesso a essa informação para identificar uma eventual quadrilha, mas no mesmo tempo, comunique o gerente do seu banco responsável pela sua conta, denuncie aquele número na plataforma. Então, por exemplo, se foi um comunicado por WhatsApp, imediatamente denuncie aquele WhatsApp, bloqueie aquele número, denuncie caso seja em outra rede social. E algo que a gente tem orientado muito, que não é do ponto de vista jurídico, mas acaba sendo extremamente eficiente para evitar o golpe naquele micronúcleo social, naqueles amigos e familiares, é
No imediato momento em que um membro percebeu que foi tentado um golpe por um conhecido, porque o principal golpe hoje em dia dos WhatsApp é a pessoa falar que trocou o número, que é algum parente, que é algum conhecido. Comunique nas suas redes. Olha, tal pessoa está com um número falso, tentando se passar por outra pessoa e pedindo dinheiro. E uma segunda dica, aí, complementando as boas práticas que o professor Marcelo Lau falou, é o seguinte: não faça transferência de recurso sem falar com a pessoa. Então, se vier qualquer mensagem de texto, trabalhe sempre de que a mensagem não é verdadeira. Marcelo, hoje em dia, quem precisa se proteger e se preocupar mais? As empresas ou a pessoa física, o consumidor? Hoje, empresas também precisam estar adequadas às questões de privacidade. Hoje, por exemplo, temos a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Sem contar que hoje fragilidades fazem com que sistemas fiquem fora do ar por ataques cibernéticos. Posso ir até mais adiante. A Ucrânia e a Rússia, que são dois países que estão ainda em guerra, eles sofreram aí ambos ataques cibernéticos de ambas as partes. E mesmo os Estados Unidos, alguns anos atrás, sofreu também ataques sobre sua infraestrutura crítica de transporte de combustível. Isso só para empresas governamentais e privadas. O indivíduo, ele está muito mais suscetível à engenharia social. E aí, nessa questão, nós temos que proteger tanto o jovem quanto aqueles de mais idade. Então, os nossos pais, tios ou pessoas que realmente precisem de um apoio adicional por não terem tido contato às tecnologias, esses precisam ser orientados adequadamente em como se proteger. E é nosso papel termos essa função como um serviço de utilidade pública, a orientação correta. Marcelo, nesse caso, a gente pode dizer hoje que os nossos dados pessoais não são mais particulares? Olha, vamos nos lembrar que não faz tanto tempo vazaram mais de 220 milhões de dados de brasileiros. Se você nasceu antes de 2019, vazou o seu nome, nome do pai, nome da mãe, data de nascimento e outros dados pessoais que incluem números de documentos. Infelizmente, esse vazamento ele acabou sendo utilizado por criminosos para contatar vítimas, se fazendo passar por empresas de comércio eletrônico, instituições financeiras, entre outros. Então, caso você seja contatado com alguém que aparentemente tem os seus dados, isso não significa que seja a pessoa ou a empresa legítima. Isso pode ser golpe. Ricardo, aquele crime que acontecia presencialmente, aquele crime violento que rolava nas ruas, hoje a gente pode dizer que parte dele migrou de fato para o estelionato virtual? Olha, essa é uma observação muito correta. Dois crimes antigos, por exemplo, o bilhete de loteria premiada, que uma senhora ali chegava na loteria e falava assim: olha, eu quero conferir esse bilhete. Aí uma outra pessoa falava: esse bilhete foi premiado, e comprava. Isso aconteceu muito em décadas passadas, foi substituído agora por uma nova modalidade de crimes na internet hoje, principalmente a venda de produtos hoje, a metade, um terço, um quarto do preço. Então, toda vez que tiver uma oferta que ela te causou no primeiro momento, falou: nossa, isso está muito barato, de novo, trabalhe com a expectativa de que isso pode ser uma fraude. Marcelo, para a gente concluir, estamos chegando aí no super fim de ano, né? Black Friday, Natal, Réveillon, Copa do Mundo. Tem alguma dica mais fácil para o consumidor? Eu diria o seguinte: primeira recomendação, não acredite em nada que seja na metade do preço, porque nem toda promoção de Black Friday significa que o fornecedor irá fornecer de fato o produto. Minhas recomendações muito simples como consumidor: procure sites como, por exemplo, o Reclame Aqui, procure reclamações também em órgãos oficiais de defesa do consumidor,
verifique a reputação do site ao qual você está comprando. Na hora de comprar algum produto dentro de uma plataforma, evite negociar o produto com valor melhor fora da plataforma, porque isso pode ser um golpe. E, é claro, observar reclamações, origens e produtos são super importantes. E mesmo aquelas empresas que chegam a televisionar por meio de propaganda seus produtos, isso pode ser falso. Um exemplo muito clássico é de uma empresa antiga chamada 123 Importados. Era uma empresa que chegou a fazer propaganda televisiva e depois se descobriu que quem estava por trás disso eram criminosos. Perdas na ordem de 7,7 milhões de reais para os consumidores. Então, aquela questão, e-mails que você vai receber, SMS, mensagens de WhatsApp e qualquer outra forma de comunicação pode ser um grande risco. Então, tome bastante cuidado, não só na Black Friday, mas também nas compras de Natal. Participaram do Jornal da Clube deste sábado no canal digital da Clube o especialista em cibersegurança Marcelo Lau e no nosso núcleo de jornalismo o advogado Ricardo Miguel Sobral. Aos dois, o nosso muito obrigado.